Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar da nossa aula de história de hoje, 3 de setembro, quinta-feira. Então aqui nós estamos vendo aqui nas orientações que eu passei para vocês, que nós vamos trabalhar no livro de história da página 31 à página 35. Essa semana nós vamos estar abordando o tema, o início da colonização, tá? Então, aí nós vamos estar falando aqui da página 31, que fala sobre o cultivo da cana e produção do açúcar, né? Até a página 35, onde nós vamos falar sobre os instrumentos de trabalho dos engenhos, que é para o preparo do mel, do melado, através da cana, tá? Então, aqui na página 31, nós temos aí o cultivo da cana e a produção de açúcar. Nessa época, era muito comum franceses e holandeses invadirem o litoral para extrair o pau-brasil. Nós já estudamos sobre isso, sobre a grande exploração, né, do pau-brasil, na época do Brasil colônia ainda, onde eles exploraram bastante essa árvore, e hoje ela se encontra em extinção no Brasil devido à grande exploração. Para resolver o problema, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus. Aí, pessoal, Martim Afonso de Souza foi enviado ao Brasil pelo rei de Portugal em 1530. Além de pessoas, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar. Então, o objetivo era cultivar a planta e, com ela, produzir açúcar na colônia. Esse produto foi escolhido porque era muito valorizado na Europa e os portugueses conheciam os mecanismos para produzi-lo e exportá-lo. A riqueza gerada pela produção do açúcar poderia tornar a colônia mais atraente para outros grupos de portugueses, favorecendo o processo de colonização. O primeiro engenho de açúcar foi instalado na Vila São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo, mas devido a condições climáticas, localização estratégica e solo mais adequado para o cultivo da cana, entre outras características, foi no nordeste da colônia que a produção do açúcar mais prosperou. Então, pessoal, o açúcar, a cana-de-açúcar, vocês percebem aqui que ela não é típica do Brasil. Então, ela foi trazida, né? A cana-de-açúcar foi trazida pelos portugueses, né? Trouxe lá da Europa e eles começaram a plantar a cana-de-açúcar aqui no Brasil, lá pelos meados de 1500, lá nos anos de 530. E aí, por quê? Para poder valorizar essa colônia, para valorizar essas terras que até então depois veio-se a ser chamada de Brasil. Então, eles trouxeram, e além de trazer as mudas de cana-de-açúcar, eles também trouxeram pessoas para poder trabalhar. Aqui nós estamos vendo, né, aqui já é o preparo, né, já é o preparo da cana, já a moeção da cana, o preparo do melado. Nós estamos vendo aqui um pote, provavelmente esse pote de melado, ele está sendo preparado, aqui tem um fogo, as pessoas com molhos de cana, aqui é como eles moíam a cana, e são diversas pessoas trabalhando aqui no preparo da cana. Aí na página 32 está falando assim, como se cultivava a cana. Africanos escravizados faziam todo o trabalho do cultivo da cana, trabalhando de 14 a 17 horas por dia, sob vigilância constante dos feitores. Primeiro eles derrubavam parte da mata, depois com enxadas ou arados preparavam a terra para plantar as mudas. A cana era colhida cerca de 1 ano depois do plantio. Nesse período, os escravizados retiravam o mato da plantação. Também faziam outros trabalhos no engenho. Então, vocês percebem aqui que a cana ela demorava pouco tempo para poder ser extraída. Então, com 1 ano de plantada, ela já poderia ser colhida. E os escravos, né, eles traziam esses escravos lá da África e eles trabalhavam nesse preparo. Ganhavam nada, né, trabalhavam apenas, às vezes, pela comida, uma vez por dia.
eles eram vigiados o tempo todo e trabalhavam de 14 a 17 horas por dia. E vocês sabiam que eles não poderiam tirar uma cana para chupar. Então, eles eram vigiados, eles não poderiam parar, não poderiam descansar. Teria que ficar o tempo todo plantando e cuidando e preparando a terra e colhendo a cana. Na época da colheita, ateava-se fogo ao canavial para facilitar a circulação por ele. Era queimada. Com facões e foices, os escravizados cortavam a cana e carregavam os feixes até os carros de boi. A cana era levada até a casa da moenda, onde moía, né, a cana. Lá iniciava-se a produção do açúcar. Então, aqui nós estamos vendo, ó, os escravos trabalhando e algumas pessoas aqui vigiando. Essa pessoa que está montada está vigiando. Hora ou outra dava umas chicotadas naqueles que não se desempenhavam conforme eles queriam. Aqui nós estamos vendo, né, um canavial, eles tocavam fogo para queimar as folhas, para poder ficar mais fácil deles circularem dentro dos canaviais. E aqui nós estamos vendo pessoas cortando e empilhando os feixes de cana para depois eles carregarem para até, né, os carros de boi para poder ser transportado para os engenhos. O trabalho na produção do açúcar. Na casa da moenda, a cana era espremida para se extrair seu caldo. Este era transportado em recipientes de madeira para a casa das fornalhas. Nesse local, o caldo era cozido até se transformar em melaço. O melaço seguia então para a casa de purgar, onde era coado e colocado em formas de barro. Ali, durante cerca de 2 meses, o melaço endurecia e era purificado. Depois, os chamados pães de açúcar eram retirados das formas e expostos ao sol. O açúcar era então pesado e embalado em caixas, com destino à Europa. Uma parte da produção era consumida no próprio engenho. Então, aqui nós vimos o preparo da terra, né? Nós iniciamos estudando, né, as mudas de canas que vieram da Europa, o preparo da terra para plantar essas canas, os cuidados com um ano com essa cana, com esses canaviais. Aí depois vem a retirada dessas canas, né, a queimada e a retirada, aí até chegar nos engenhos. E aqui, ó, aqui eles estão, né, preparando. Aí vocês viram que, ó, é o primeiro processo, né, que é a casa da moenda, onde eles moíam as canas. Depois vem a casa das fornalhas, onde eles aqueciam, preparavam esse melado. Depois as casas do purgar, que era onde era coado e colocado em formas de barro. E os pães de açúcar, que eram retirados das formas e expostos ao sol. Então, são vários processos, né, até chegar no resultado final. O engenho. A maior parte das terras do engenho era reservada ao canavial. Uma parte das matas era mantida para fornecer lenha às fornalhas. Além do canavial e das matas, diversos tipos de construções faziam parte do engenho. A vida no engenho girava em torno do seu proprietário, o senhor do engenho. Ele era a autoridade máxima e controlava toda a vida no engenho. Nem todas as propriedades rurais possuíam maquinário. Pequenas e médias propriedades pagavam a um senhor de engenho pelo uso da sua maquinária. Observe a imagem abaixo e conheça melhor o engenho. Então, não era todo mundo que tinha um engenho. Então, aquelas pessoas mais ricas, né, aqueles proprietários que eram bem mais sucedidos, eles tinham seus engenhos. E aqueles pequenos proprietários, aqueles pequenos produtores de cana, eles pagavam um engenho, pagavam para a pessoa, o dono do engenho, para poder preparar as suas coisas. Então, além dele preparar para ele, né, do próprio canavial dele, ele também cobrava para preparar para outras pessoas, né? Então as pessoas não tinham, porque montar um engenho era muito caro, as peças eram muito raras e tinham que trazer de fora do país, porque aqui ainda não produziam nada, não tinha indústria, não tinha fábricas. E aí ele cobrava para fazer esse preparo. Então aqui nós estamos vendo a imagem, né, de um engenho, no movimento que era, muito trabalho, muita gente envolvida. Então, aqui nós temos o processo, né? A, B, C e D. Aí, pessoal, aí na página 35, que é a última página aí, nós temos os instrumentos de trabalho do engenho. Quais eram esses instrumentos? Que instrumentos era esse e do que era feito? Ó, como vimos, o engenho de açúcar era composto por várias instalações. Nele existiu também diversas ferramentas de trabalho. Na etapa do cultivo da cana, por exemplo, utilizavam-se enxadas,
machados, facões, foices e arados. Já na fase da produção do açúcar, havia moenda, que podia ser movida pela força dos escravizados, pois bois e cavalos ou pela força da água. Também havia as caldeiras, grandes recipientes de cobre ou de ferro usados para ferver o caldo da cana. As formas onde o melaço cristalizava eram feitas de barro e tinham formato de cone. No Brasil, há alguns museus, como o Museu do Homem, no Recife, Pernambuco, que expõem e preservam esses equipamentos. Então, aqui nós temos, esses dois aqui são formas de pão, de açúcar, feitas de barro, usadas na produção do açúcar no Nordeste do século XVII. Então, são essas aí, tá? Então, são as formas, né, de pão de açúcar e elas era usada na produção do açúcar no Nordeste do século XVII. E essas aqui são as caldeiras feitas de cobre, onde era fervido o caldo da cana em engenho do Nordeste, também no século XVII. Então, aqui nós vimos vários processos. Desculpa, gente. Então, nós vimos aqui vários processos, né, do cultivo, do plantio, do cultivo e do preparo, do plantio da cana, do cultivo, da colheita e do preparo do açúcar. Então, são vários processos, aí tem a questão dos engenhos, tem os trabalhadores que eram escravos, né? Eles eram muito, eles trabalhavam muito, até hoje, existe ainda no São Paulo, no interior de São Paulo, as grandes plantações de cana e as pessoas que trabalham, eles buscam pessoas do Nordeste, buscam pessoas assim mais carentes para poder trabalhar nessas colheitas de cana, onde eles são muito mal pagos, né? E são muito, não têm uma vida digna. E de vez em quando há a reportagem de que é encontrado pessoas trabalhando de forma desumana nessas plantações de cana, tá? Então é isso, nossa aula de história de hoje. Eu espero que tenha contribuído e eu espero que vocês assistam um vídeo aula com o livro de vocês aberto. Observe bastante as imagens, que elas falam também muita coisa a respeito do conteúdo e do entendimento de vocês para o mesmo, tá? Boa tarde, abraço a todos e até a nossa próxima aula.